Hermanos, tomen asientos. Estamos contentos de estar un tiempo más en la presencia de Dios. Yo sé que realmente Dios tiene grandes planes con nosotros en esta noche. Y estamos siendo más que bendecidos. Hoy seguimos con visita. Estaba fuera de los planes, pero vimos la oportunidad de que nuestros hermanos pudieran compartir hoy también. Y hoy los tenemos con nosotros, nuestros hermanos pastores de Brasil, Carlos y Alain. Okay. Vamos a recibir de parte de Dios en su vida lo que Él tiene para nosotros. Por eso vamos a recibirlo con un aplauso en esta noche. Vamos a estar atentos a lo que Dios quiera. Buenas noches. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês novamente. Es muy bueno estar acá con ustedes nuevamente Para podermos repartir para poder compartir a palavra do Senhor. la palabra del Señor. Amém? Amén. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Vamos a cerrar nuestros ojos y orar. Senhor Jesus, Señor Jesús, nós queremos te pedir nessa noite te queremos pedir en esa noche que o Senhor venha falar conosco, que tú vengas a hablarnos a que o nosotros, Senhor continue falando conosco, que tú sigas hablándonos a que o nosotros, Senhor já tem falado conosco através do louvor, que ya has hablado con nosotros por las alabanzas, mas nós queremos também ouvir a tua voz pela tua palavra. pero queremos también escucharte por tu palabra. Dá-nos o teu coração nessa noite, Senhor. Danos a tu corazón en esta noche, Señor. Dá-nos, Senhor, que essa noite Danos, Señor, que esta noche tenhamos o nosso coração arrebatado por Ti. tengamos a nuestro corazón arrebatado por ti, Que possamos sair deste lugar que podamos salir de este lugar mais apaixonados por Ti, más apasionados por mais ti, cheios de Ti, más llenos de ti, mais cheios da Tua palavra, más llenos de tu palabra, mais cheios da Tua verdade. más llenos de tu verdad. Fala conosco nessa noite. Háblanos a nosotros en esa É o que noche. te pedimos. Es lo que te Em Teu pedimos. nome. En tu nombre. Amém. Amén. Amém. Aleluia. Eu estava pensando que compartilhar com vocês nessa noite. Aleluya, yo estaba pensando qué compartir con ustedes en esa noche. E Deus me fez lembrar de uma palavra Y Dios me hizo acordar de una palabra que Ele me deu quando eu estava lendo a Bíblia para o meu filho. y Él me la dio cuando yo estaba leyendo la Biblia para mi hijo. Todas as noites antes de dormir, Todas las noches antes de dormir, eu leio as histórias da Bíblia para o meu filho. yo leo las historias de la Biblia para mi hijo. E uma das vezes que eu estava lendo a palavra do Senhor, Y en una de las veces que yo estaba leyendo la palabra del Señor, eu estava contando para ele a história de Ruth. yo estaba contándole a él la historia de Ruth Ruth e Noemi. Ruth y Noemí. E depois que eu contei aquela história para ele, E eu depois- fiquei pensando, Y después que le conté la historia a él, me puse a pensar, existem algumas pessoas hay algunas personas que provavelmente não teriam possibilidade alguma de serem pessoas notáveis na face da terra. que hay personas que posiblemente no tendrían ninguna probabilidad de ser notables en la faz de la tierra. Seriam pessoas comuns, Personas que vendrían a ser comunes, que passariam pela terra, que pasarían, viveriam aqui, que pasarían por la tierra, vivirían acá y morirían e não fariam nenhuma história. y no harían ninguna historia. Mas quando essa pessoa ela tem um encontro com Deus, Pero cuando esa persona tiene un encuentro con Dios, Deus faz com que essa pessoa, Dios hace con que esta que persona, provavelmente seria uma pessoa improvável, que posiblemente sería una persona improbable, se tornar uma pessoa notável. se transformara en una persona notable. E isso aconteceu com Ruth. Y eso ocurrió con Ruth. Ruth era uma mulher Ruth era una mujer moabita, moabita. fazia parte de um povo que não tinha aliança com o povo de Deus. Hacía parte de un pueblo que no tenía alianza con el pueblo de Dios. E ela não tinha nenhum direito a promessas de Deus. Y ella no tenía ningún derecho a promesas de Dios. Pelo contrário, Mucho por el contrario. ela estava debaixo de maldições. Estaba bajo maldiciones. Porque os moabitas eles eram proibidos até a 10ª geração de entrar na Assembleia do povo de Deus. Porque los moabitas estaban prohibidos hasta la 10ª generación de entrar en la asamblea del pueblo de Dios. Então provavelmente era uma pessoa que estava debaixo de maldição Entonces posiblemente era una persona que estaba bajo maldición e que não teria possibilidade de fazer uma história marcante. y que no tenía posibilidad de hacer una historia marcante.
Mas Deus mudou a vida dessa mulher. Pero Dios cambió la vida de esa mujer. E ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Y ella pasó a ser parte de la genealogía de Jesús. De uma pessoa improvável, De una persona improbable, ela se tornou uma pessoa notável. ella se transformó en una persona notable. Ela marcou gerações. Ella marcó a generaciones. Ela marcou as nossas gerações. Ella marcó a nuestras Porque generaciones. através da descendência dela Porque por su descendencia veio o Salvador do mundo. vino el Salvador del E a mundo. vida dela Y su vida e o testemunho dela y su testimonio tocam até hoje as nossas vidas. tocan hasta el día de hoy nuestras vidas. Você concorda comigo? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Era uma pessoa que provavelmente passaria como uma pessoa comum na face da terra. Era una persona que posiblemente pasaría por una persona común, corriente en la faz de esa tierra. Mas se tornou uma pessoa que marcou gerações. Pero se transformó en una persona que tocó E generaciones. eu comecei a pensar, existem algumas pessoas Y yo empecé a pensar, existen algunas personas que marcam gerações, que marcan generaciones, que tocam gerações, que tocan generaciones, que passam pela vida que pasan por la vida e deixam a marca da glória de Deus. y dejan la marca de la gloria de Dios. E eu comecei a pensar e eu disse, eu quero ser uma pessoa assim. Y yo me puse a pensar y pensé, quiero ser una persona así. Você gostaria de ser alguém assim? ¿A ti te gustaría ser alguien así? Você gostaria de ser uma pessoa que deixa uma marca para gerações e que você possa ser um instrumento para a transformação de vidas? ¿Te gustaría ser una persona que marca generaciones y ser un instrumento de cambio de vidas? Sim? Sí, Eu comecei a pensar sobre isso. yo me puse a pensar sobre eso E eu comecei a perceber y pude percibir que grande parte de nós, que gran parte de talvez nosotros, todos nós, quizás todos nosotros, se olhássemos para a nossa história, si miráramos a se nuestra olhar para historia, nós mesmos, miráramos a nosotros mismos, nós não vamos ver potencial algum no veríamos potencial alguno para fazer algo impactante na Terra. para hacer algo impactante en la tierra. Mas sabe de uma coisa? Pero ¿saben de algo? Meditando na palavra, Meditando en la eu palabra, comecei a perceber várias pessoas pude percibir varias personas que eu chamei de pessoas improváveis que yo llamé de personas improbables e que se tornaram pessoas y notáveis. que se transformaron en personas E foram assim notables. como Ruth, Y fueron así como Ruth, José, José, um escravo. el esclavo. Mas ele foi um instrumento para salvar o mundo da sua época. Pero él fue un instrumento para salvar el mundo de su época. Pedro, Pedro, um pescador, un pescador, uma pessoa comum, una persona común, uma pessoa que não tinha cultura, una persona que no tenía cultura, uma pessoa iletrada, una persona iletrada, mas que cheio do Espírito Santo, quando ele abriu a boca, pero que lleno del Espíritu Santo, al abrir su boca, 3.000 pessoas se converteram. 3.000 personas se convirtieron. Uau! Wow. Eu começo a pensar, Yo me pongo a pensar, eu quero ser uma pessoa yo quiero ser una persona usada por Deus. usada por Dios. E eu comecei a falar, o que faz de uma pessoa improvável Y yo empecé a hablar, ¿qué hace de una persona improbable ser uma pessoa notável? una persona notable? O que faz? O que Deus vê? O que Deus procura ¿Qué hace? ¿Qué busca Dios na vida de algumas pessoas en la vida de algunas personas? para fazer dessas pessoas Para hacer de esas personas pessoas notáveis? personas notables. E eu comecei a pesquisar sobre cada um desses Y personagens. yo empecé a buscar cada uno de esos personajes. Eu não vou falar de todos eles não, tá bom? No se preocupen que no voy a hablar de todos ellos, ¿está? Eu vou falar dessa noite apenas de um deles. Voy a hablar en esa noche apenas solamente de uno de ellos. Eu queria falar sobre Davi. Yo quería hablarles sobre David. E eu queria que, através da vida de Davi Y yo quería que por la vida de David e da vida dessas pessoas, y la vida de esas personas, eu queria, na verdade, despertar o seu coração a meditar e pensar nas histórias das pessoas da Bíblia. a mí me gustaría, en verdad, despertar a tu corazón y hacerte meditar en la historia de las personas de la Biblia, Que aparentemente seriam insignificantes na terra, que aparentemente serían insignificantes en la tierra, mas se tornaram notáveis. pero se transformaron en personas notables, Para que nós busquemos as virtudes que essas pessoas tiveram para que busquemos las virtudes que tuvieron esas personas e desenvolveram nossas vidas. y desarrollarlas en nuestras vidas. Eu quero simplesmente falar da vida de Davi Quiero sencillamente hablarles sobre la vida de David para dar um gostinho a você, para dejarles el gustito a ustedes, para deixar com vontade de conhecer algo mais de Deus. para dejarles con ganas
de conocer un poquito más de Dios. Porque Deus pode usar você. Porque Dios te puede usar a ti. Porque Deus pode usar a minha vida. Porque Dios puede usar Ainda mi que eu vida. olhe para mim e não veja muitos recursos. Aunque yo me mire a mí y no vea muchos recursos. Pode ser que eu não seja uma pessoa eloquente. Quizás yo no sea una persona elocuente. Pode ser que eu não seja uma pessoa famosa. Quizás yo no sea una persona famosa. Pode ser que eu seja uma pessoa que não tenha condição financeira. Quizás yo sea una persona que no tenga condiciones Mas económicas. independente de quem você é, Pero independientemente de quién Deus eres, pode fazer você ser Deus- uma pessoa notável. Dios puede hacer con que seas una persona notable. E quando eu digo uma pessoa notável, Y cuando digo una persona notable, não é uma pessoa famosa segundo o mundo. no es una persona famosa Mas eu digo según el mundo. uma pessoa notável para Deus. Quando Deus olha, Deus se agrada. É uma pessoa que Deus se agrada. Pero Deus vê. Pero yo digo una persona notable para Dios, que Dios cuando mira se agrada de lo que ve. E essa pessoa ela tem o aplauso dos céus. Y esa persona tiene el aplauso de los cielos. Para mim, uma pessoa notável Para mí una persona notable não são as pessoas que atraem o aplauso das pessoas, no es una persona que atrae el aplauso mas são as, de las personas, mas são as pessoas que atraem o aplauso do céu. pero son las personas que atraen el aplauso del cielo. E por muitas vezes, Y por muchas veces as pessoas notáveis, las personas notables elas não vão ter o aplauso da terra, no tendrán el aplauso acá en la tierra, de la tierra, mas elas vão trazer uma marca permanente para gerações sobre a terra. pero ellas traerán una marca permanente para las generaciones sobre la E tierra. assim foi Davi. Y así fue David. Quem foi Davi? ¿Quién fue David? Um garoto insignificante. Un muchacho insignificante. Ele era tão insignificante para sua família Él era tan insignificante para su familia que quando o profeta Samuel chegou para Jessé, o seu pai, que cuando el profeta Samuel llegó a Jesé, su padre, e ele disse: olha, da sua família él dijo, mira, de tu familia virá o próximo rei de Israel. saldrá el próximo rey de Israel. Será um dos seus filhos. Será uno de tus hijos. E Jessé reuniu todos os filhos Y dele, Jesé reunió a todos sus hijos, menos menos uno, o que era improvável. el que era improbable. Por quê? ¿Por qué? Porque ele era um jovem. Porque era un joven. E aqui eu quero chamar a atenção para você que é jovem. Y acá quiero llamar la atención para ti que eres joven. Não pense que os planos de Deus são só para os velhos. No piense que los planes Não de Dios pense son que as solamente coisas de para Deus los são viejos. só para o futuro. Que las cosas de Dios son solamente para As el coisas de futuro. Deus são para você hoje como jovem. Las cosas de Dios son para ti hoy como joven. E você pode ser alguém que marque a sua geração hoje E tu- com 15, 16 anos, 17. Y tú puedes ser alguien que marques a tu generación Porque hoy con assim 15, foi 16, Davi. 17 años, porque así fue David. Davi ele tinha aproximadamente nessa época 17 anos. David en ese momento de su vida tenía más o menos 17 años. E talvez quando o pai dele olhou para ele e falou assim: olha, é improvável que ele seja um rei, o próximo rei de Israel. Y quizás cuando su padre lo miró dijo, es improbable que este sea el próximo rey de Israel. Eu tenho filhos mais maduros. Yo tengo hijos más Eu maduros. tenho filhos mais preparados. Yo tengo hijos que están más Eles preparados. são guerreiros. Son guerreros. São treinados para Son- a guerra. están entrenados para la guerra. Estão prontos. Están prontos. Mas sabe de uma coisa? Pero ¿saben de algo? Deus olhou para cada um daqueles homens Dios miró a cada uno de aquellos hombres e disse: eu não escolhi a esses. y dijo, yo no los he elegido a esos. Sabe quem que Deus escolheu? ¿Sabe a quién eligió Dios? Aquele que ninguém acreditava. Aquel que nadie creía en él. E eu fico imaginando aquele momento Yo me imagino aquel momento em que Samuel ele chega e diz: en que Samuel llega y dice, nós não nos sentaremos à mesa nosotros no nos sentaremos a la mesa enquanto Davi não entrar e chegar nessa casa. mientras David no llegue y entre en esa casa. Sabe o que Davi estava fazendo? ¿Saben lo que hacía David? Estava cuidando das ovelhas. Cuidando a las ovejas. E provavelmente devia estar todo sujo, Posiblemente él estaba sucio, cheirando a ovelha. oliendo a ovejas. Um adolescente, Un adolescente, 17 anos. 17 años. Improvável. Improbable. Mas Deus olhou para ele Pero Dios lo miró a él e falou: eu me agradei desse rapaz. y dijo, yo me he agradado de ese Ele muchacho. olhou para Eliabe, o irmão de Davi, Él miró a Eliabe, el hermano de David, e falou: eu não me agradei desse. y dijo, de ese no me he agradado. E ele aparentemente tinha tudo para ser rei. Y él aparentemente tenía todo para ser rey. Mas Deus não se agradou dele. Pero Dios no se agradó de él. Deus se agradou de Davi. Dios se agradó de E David. eu vejo na vida de Davi Y yo veo en la vida de David algumas características que fizeram dele um homem notável. algunas características que hicieron de él un hombre notable. E eu quero resumir essas características numa palavra: Y quiero resumir esas características en una palabra: paixão. pasión.
Davi, ele era um homem apaixonado por Deus. David era un hombre apasionado por Dios. E essa paixão por Deus Y esa pasión por Dios fez com que ele se tornasse alguém notável. hizo de él a alguien notable. Fez com que os olhos de Deus fossem atraídos a ele. Hizo con que los ojos de Dios Porque a se paixão que sintiesen havia atraídos hacia él, porque la pasión que había no coração de Davi en el corazón de era David como um incenso era como un incienso que subia que e subía atraía o olhar de Deus. y atraía la mirada de Dios. Deus procura pessoas apaixonadas por ele. Dios busca personas apasionadas Deus por él. procura pessoas que são totalmente entregues a ele. Dios busca personas que se entregan totalmente a E él. quando eu estou falando de pessoas apaixonadas, Y cuando hablo de personas eu apasionadas, estou falando de pessoas que estão dispostas a fazer loucuras por causa de Deus. yo hablo de personas que están dispuestas a hacer locuras por Dios. E foi isso que Davi Y fez. fue lo que hizo David. Com 17 anos, Con 17 años, ele viu um gigante él vio un gigante que estava afrontando o Senhor. que estaba afrontando al Señor. Todos aqueles homens estavam morrendo de medo do gigante. Todos los demás hombres estaban muriéndose de miedo del gigante. E aquele gigante estava falando: eu quero, escolha um homem entre vocês para lutar comigo. Y aquel gigante decía, elegí un hombre de entre ustedes para luchar conmigo. E todos os homens estavam. Y todos los hombres estaban. Quem eram os homens que estavam tremendo? ¿Quién eran los hombres que estaban temblando? Entre eles, Eliabe, irmão En- de Davi. Entre ellos Eliab, el hermano de David. Eram homens que foram treinados para a guerra. Eran hombres que estaban entrenados para Eram la guerra. homens preparados para a guerra. Eran hombres preparados para la guerra. Quem era Davi? ¿Quién era David? Pastor. Un pastor. Ele não sabia nem manejar uma espada. No sabía ni cómo manejar una Ele não espada. conseguia suportar o peso de uma armadura. Él no podía soportar el peso de una armadura. Mas quando ele ouviu uma afronta ao nome de Deus, Pero cuando él oyó una afronta al nombre de Dios, ele olhou para Golias e disse: él miró a Goliat y dijo, Elias, você vem contra mim. Golias, você vem contra mim Goliat, tú vienes contra mí com espadas e lanças, con espada y jabalina, mas eu vou contra ti pero yo voy a ti em o nome do en Senhor el dos nombre del Exércitos. Dios de los ejércitos. E hoje mesmo Y hoy mismo o Senhor el Señor te entregará em minhas entregará mãos. en mis manos. Porque quando ele viu aquela afronta a Deus, Porque cuando él vio aquella afronta a Dios, eu não posso deixar que o nome de Deus seja tratado dessa maneira. yo no puedo dejar que el nombre de Dios sea tratado de esa forma. Ele não estava preocupado com a sua própria vida. Él no estaba preocupado con su propia Ele estava vida. preocupado com a honra de Deus. Él estaba preocupado con la honra de Ele Dios. estava preocupado com o nome de Deus. Preocupado con el nombre de E ele Dios. preferia morrer Y prefería morir do que ficar ali assistindo Golias, que estar allí viendo a Goliat fazendo aquelas ameaças contra o povo de Deus e contra o Senhor. amenazando al pueblo de Dios y al Señor. Ele era um homem apaixonado por Él Deus. era un hombre apasionado por Dios. E qual foi o resultado? ¿Y cuál fue el resultado? Deus derrubou aquele gigante. Dios derrubó el gigante. Porque você não acha que foi uma pedrinha que derrubou aquele gigante. Você concorda comigo? Porque tú no crees que fue la piedrita que le derribó el gigante. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Ele pegou aquela pedra Él agarró aquella piedra e ele girou aquela pedra. y él giró la piedra. E quando ele atirou aquela pedra, Cuando él la lanzó, aquela pedra não era qualquer pedra. aquella piedra no era cualquier piedra. Aquela pedra era Cristo. Aquella piedra era Cristo. Aquela pedra era Cristo. Aquella piedra era E o Cristo. poder que derrubou aquele gigante foi o poder do Espírito Santo. Y el poder que derribó aquel Porque eu acredito gigante que fue naquele el momento poder que ele del pegou, Espíritu Santo. que ele pegou aquela pedra, Porque yo creo que en el momento que él agarró aquella piedra, Deus colocou poder naquela pedra. Dios puso poder en aquella piedra. Eu fico imaginando, amados, E eu como me que a pongo a pedra pensar, conseguiu amados, acertar exatamente o lugar necessário para derrubar aquele gigante. Cómo la piedra alcanzó justito el lugar necesario para Foi derribar a aquel o gigante. respaldo de Deus. Fue el respaldo Foi de o Dios. poder de Deus. Foi el poder de Porque Dios. quando Deus vê uma pessoa apaixonada, Porque cuando Dios quando ve Deus vê una uma persona pessoa que apasionada, é capaz de fazer loucuras, una persona que es capaz de hacer quando Deus locuras, vê uma pessoa que se entrega por causa do nome do Senhor, una persona que se entrega por el nombre del Señor, ele entra nessa história él entra en la para fazer historia um milagre. para hacer E un foi dessa milagro. maneira que o gigante caiu. Y fue así, de esa forma que cayó el E gigante. quando nós olhamos para o restante da história de Davi, Y cuando miramos la historia de David, el nós vemos que restante, foi constantemente marcada por essa paixão. vemos que su historia fue constantemente marcada por esa misma pasión. Saul começou a perseguir Davi. Saúl empezó a perseguir a David. E Davi, ele desanimou. Y David se desalentó. Ele ficou perguntando: ai, por que está acontecendo isso comigo? Él se puso a preguntar, ay, ¿por qué me pasa eso a mí?
Deus se esqueceu de mim. Dios se ha olvidado de mí. Ele continua apaixonado por Deus. Él sigue siendo apasionado por Dios. E as canções mais lindas de adoração Y las más lindas canciones de adoración que ele compôs que compuso foram nesses momentos fueron en esos em que momentos ele estava sendo perseguido. en que estaba siendo perseguido. A perseguição La persecución tirava de Davi, saca- extraía de Davi sacaba, arrancaba, extraía de David profunda adoração. profunda adoración. E por isso Deus o levou ao trono. Y por eso Dios lo llevó al trono. E sabe quem foi Davi? ¿Y saben quién fue David? O maior rei de Israel. El rey, el más grande rey que tuvo Israel. Foi o rei que conseguiu unificar as 12 tribos de Israel Fue el rey que unificó las 12 tribus de Israel em uma só nação. en una sola nación E ele trouxe um avivamento naquela nação. y trajo un avivamiento sobre aquella nación. E Davi ficou feliz por isso? ¿Y David quedó feliz por eso? Ainda não. Aún no. Ele falou: eu sou feliz, Él dijo, yo soy feliz, eu estou habitando num palácio. habito en un palacio. E como eu posso fazer para trazer a arca de ¿Y Deus cómo puedo hacer para traer el arca de Dios para essa cidade? para esta ciudad? Ele estava preocupado com a presença de Deus. Él se preocupaba, estaba preocupado por A la presença de Deus era mais importante do que o trono. La presencia de Dios era más importante que su trono. E ele procurou trazer a presença de Deus. Y él buscó traer la presencia de Dios. Ele errou. Él Errou. erró. Errou. Uzá morreu. Él se equivocó, Usa murió E ele desistiu. y él desistió. Existe uma maneira correta de trazer a presença de Deus. Hay una forma correcta de traer la presencia de Como eu Dios. vou trazer a presença de Deus? ¿Cómo voy a traer la presencia de Dios? E ele trouxe Y él de trajo volta de vuelta a arca do Senhor. el arca del Señor. Porque ele se recusou Porque él se rehusó a reinar a reinar sem a presença de Deus. sin la presencia de Dios. E ele fez uma tenda para Deus. Él hizo una tienda para Dios. E aquela tenda, Y aquella tienda, aquele tabernáculo, aquel tabernáculo, era algo simples. era algo sencillo. Mas havia algo tão especial naquele tabernáculo. Pero había algo tan especial en aquel tabernáculo, Porque Deus não tinha pedido nada disso. porque Dios no había pedido nada de eso. Mas sabe o que Davi fez? Pero ¿saben lo que hizo David? 24 horas de adoração. 24 horas de adoración. Por 24 horas por dia. Por 24 horas al Diante día, da arca. delante del arca, Havia adoração. había Havia adoración. pessoas cantando. Personas Porque cantando. Davi, ele era apaixonado por Porque Deus. David era apasionado por Dios. O centro da vida de Davi era Deus. El centro de su vida era E Dios. ele era disposto a fazer as coisas mais loucas. Y estaba dispuesto a hacer As las más coisas que Deus locuras. não tinha pedido. Las cosas que Dios siquiera le había Deus não pedido. tinha pedido nada disso. Dios no le pidió nada de eso. Mas ele queria surpreender a Deus. Pero él quería sorprender a Dios. A minha pergunta para você, Mi pregunta para ti, a pergunta para mim mesmo. la pregunta para mí mismo. O quanto nós queremos surpreender a Deus? ¿Cuánto queremos sorprender a Dios? Quando nós estamos apaixonados, Cuando estamos apasionados, nós fazemos cada loucura. hacemos tremendas locuras. Eu me lembro quando eu conheci a Elaine, Me acuerdo cuando conocí essa a esposa Elaine, linda que Deus me deu. esa esposa linda que Dios me ha dado. Eu me lembro de cada loucura que eu já fiz por causa dela. Me acuerdo de cada locura que hice por ella. Eu me lembro de uma vez só para poder encontrar com ela. Me acuerdo de una vez que solamente para poder verla, Eu caminhei mais de 5 quilômetros a pé, yo caminé más de 5 kilómetros a pie, porque eu queria vê-la. porque quería verla. Quando nós somos apaixonados, Cuando somos apasionados, nós queremos agradar o alvo da nossa paixão. queremos agradar el blanco de nuestra Nós pasión, queremos surpreender. sorprender, Nós queremos fazer algo novo. hacer algo nuevo, Queremos fazer algo diferente. queremos hacer algo distinto. E assim era Davi. Davi, ele ficava pensando o que eu posso fazer para impressionar a Deus. Y así era David. David se ponía a pensar, ¿qué puedo hacer para impresionar a Dios? Nós podemos impressionar a Deus? Claro que não. ¿Podemos impresionarlo a Dios? Obvio que no. Claro que não. Obvio que no.
Mas ele gostava disso, ele gostava de procurar fazer algo novo para Pero a él le Deus. gustaba eso, le gustaba buscar hacer algo nuevo para Aí Dios. belo dia chega o profeta Natan. Y ahí un día llega el profeta Na casa Natán dele. en su casa. E Davi fala assim, Natan, Y David le dice así, Natán, eu tive uma ideia. yo tuve una idea. Eu quero surpreender a Deus. Quiero sorprender a Dios. Porque eu estou habitando aqui num palácio. Porque estoy habitando en un E palacio. a arca de Deus está numa tenda. Y el arca de Dios está en una tienda. Eu vou fazer um palácio para Deus. Voy a hacer un palacio para Dios. E Natan falou, faz do jeito como você está planejando. Y Natán le dijo, hace de la forma que estás planificando. Mas quando Natan estava saindo, Pero cuando Natán estaba saliendo, Deus falou para Natan, Dios le dijo a Natán, quando foi que eu pedi uma casa? ¿cuándo fue que he pedido una casa? Quem pode construir para mim uma casa que pode conter a minha glória? ¿Quién puede hacer para mí una casa que pueda contener mi gloria? Ninguém. Nadie. E aí, então, Natan foi lá para Davi Y ahí entonces Natán volvió a David e falou isso. y le dijo eso. Mas sabe de uma coisa, amados? Pero ¿saben de algo, amados? Deus gostou da ideia de Davi. A Dios le gustó la idea de David. Porque Deus permitiu Porque Dios le que permitió, não Davi, y no David, mas seu filho Salomão pero a su hijo Salomón, construísse que construyera um templo. un templo. E esse templo foi um templo lindo. Y ese templo Amados, fue vocês têm um lindo. lugar muito lindo aqui, muito bonito. Mis amados, ustedes tienen un lugar acá muy lindo, muy bello. Mas o templo que Davi construiu, Pero el templo que David construyó, desculpa, o templo que Salomão construiu, perdón, el templo que construyó Salomón, ele era forrado de ouro. él era Os forrado, pisos, a de ouro. parede, o teto, tudo de pisos, ouro. paredes y Você techos, consegue imaginar todo de um lugar oro. todo revestido de ouro? Ustedes pueden imaginarse Era un lugar algo todo revestido de oro. Tremendo. Es algo tremendo. E Deus chegou e falou para Davi, falou assim, olha Davi, você não vai construir, Y Dios le dijo así a David, mira David, tú no vas a construirlo, vai ser teu filho. pero tu hijo sí. Se fosse talvez um de nós, Quizás si fuera uno de nosotros, sabe o que Davi fez? ¿sabe lo que hizo David? Ele se alegrou. Él se alegró. O templo não vai ter o meu nome. El templo no tendrá mi nombre. O meu nome não vai ficar famoso com esse templo. Mi nombre no será famoso con ese Vai ser templo. Salomão. Será Salomón, Mas vai ser um templo para Deus. pero será un templo para Dios. E sabe o que Davi ¿Y fez? saben lo que hizo David? Davi guardou David guardó ouro e prata, oro y plata, tesouros tesoros pessoais personales, e dedicou para a construção do templo. y los dedicó a la construcción del templo. Não vai ter o meu nome, No tendrá mi nombre, mas será para a glória do meu Deus. pero será para la gloria de mi Dios. Você consegue compreender? Esse homem era um homem muito apaixonado por Deus. Pueden comprender que era un hombre muy apasionado por Dios. Ele era um homem impressionante. Era un hombre impresionante. E quando Deus olhava para ele, Y cuando Dios lo miraba a él, o coração de Davi el corazón de David arrebatava o coração de Deus. arrebataba el corazón de Dios. Porque o coração dele era intenso e verdadeiro em paixão por Deus. Porque su corazón era intenso y verdadero en pasión por Dios. E uma das coisas que eu percebi, Y una de las cosas que observé, que fez de Davi um homem notável, que hizo que David fuera un hombre notable, foi decidir ser um homem apaixonado por Deus. fue decidir ser un hombre apasionado por Dios. E ser apaixonado por Deus Y ser apasionado por Dios custa um preço. tiene un precio. Custa um preço. Tiene un precio. E ser apaixonado por Deus Y ser apasionado por Dios é uma decisão. es una decisión. Porque muitas vezes nós pensamos em amor como sentimento. Porque muchas veces pensamos en el amor como un sentimiento. Mas fala a pessoa que está do seu lado, amor não é sentimento. Pero di a la persona que está a tu lado, amor no es un sentimiento. Amor não é sentimento. Amor no es sentimiento. Amor é uma decisão. Amor es una decisión. Por isso que Deus, Ele nos dá um mandamento. Por eso que Dios nos da un mandamiento. Amar ao Senhor Amar al Señor e amar ao próximo. y amar al prójimo. Isso é uma decisão Eso es una que eu e decisión você temos que tomar. que tú y yo tenemos que tomar A cada dia. a cada día. Amarmos a Deus mais do que a nossa própria vida. Amar a Dios más que a nuestra propia vida.
Amar a Deus amar a Dios mais do que o nosso próprio conforto. más que nuestra propia comodidad. E quando a gente ama, Y cuando amamos, a gente quer ficar perto. queremos estar juntos. Quando amamos, Cuando amamos, adoração la adoración é um prazer. es un placer. Quando amamos, Cuando amamos, a oração la oración é um prazer. es un placer. Porque eu não consigo entender, Porque no puedo entender dizer eu amo a minha esposa, decir, yo amo a mi esposa, mas eu não converso com ela. pero yo no converso con ella. Às vezes você consegue entender alguém que conversa com a sua esposa só no sábado ou no domingo, ¿Ustedes pueden entender a alguien que conversa con su esposo solo sábado y domingo? e chega no domingo, Y llega el domingo, fala para a esposa, dice a la esposa, eu te amo, yo te amo, e passa a semana inteira sem conversar com ela. y pasa toda la semana sin conversar con ella. E muitas vezes somos assim. Y muchas veces nosotros somos así. Falamos que amamos a Deus, Decimos que amamos a Dios, mas não falamos com Ele. pero no conversamos con Él. Não sentimos falta da sua presença. No extrañamos su presencia. Não choramos pela sua No presença. lloramos por su presencia. Não clamamos pela tua presença. No clamamos por su presencia. Às vezes vivemos a nossa vida Muchas veces vivimos nuestras vidas como se Deus não existisse. como si Dios no existiera. Amar a Deus é uma decisão. Amar a Dios es una decisión. Eu queria finalizar essa meditação Quería finalizar esa meditación com um vídeo curto de Com- 2 minutos. con un video corto de 2 minutos, Mas nesse vídeo pero en este video eu queria demonstrar um pouco sobre a paixão de Queria- uma filha pelo seu pai. quería mostrarles un poquito la pasión de una hija por su padre. Esse vídeo está em inglês Este video está en inglés e eu vou tentar falar para você o que acontece nesse vídeo, y voy a intentar ir contándoles lo que pasa, lo que ocurre en el video, para que quando você vir, você compreenda. para que cuando lo estés viendo pueda ir comprendiéndolo. É a história de uma moça chamada Raquel, Es la historia de una chica que se llama Raquel no Canadá. en Canadá. Essa é uma reportagem que saiu na TV canadense. Es un reportaje que salió en la televisión de Canadá. E nessa reportagem, Y en ese reportaje conta a história dessa moça cuenta la historia de esa chica cujo pai estava doente com câncer. que su padre estaba enfermo de cáncer. E ele tinha 3 meses de vida. Él tenía 3 meses de vida E essa moça era uma moça solteira. y ella era soltera, E não tinha namorado, no tenía un novio, um noivo. no tenía un prometido, Mas o sonho que o pai dela tinha pero el sueño de su papá era dançar com ela. era danzar el vals con ella, A última dança. el último baile, la última danza Como solteira. de soltera de Isso é ella. um hábito comum ali nos Estados Unidos, Canadá. Que eso es una costumbre muy común allí en Estados Unidos y Canadá. Quando uma moça se casa, Cuando una chica casa, o pai ele dança com a filha el padre baila con la hija e depois entrega para o marido dela. y después la entrega a su É a esposo. última dança do pai com a filha, Es el último baile del padre con la porque hija, depois ela vai estar casada. porque después ella estará casada E era o sonho desse pai, y era el sueño de ese padre ter essa última dança com a filha. tener ese último baile con su hija. E ele viu que isso seria impossível Y él vio que acontecer. eso sería imposible de ocurrir. E quando a filha percebeu que o pai poderia morrer, Y cuando la hija percibió que el padre iba a morir, ela pensou: ella pensó, o que eu posso fazer ¿qué puedo hacer para gerar um sorriso no meu pai? para arrancar de mi padre una sonrisa? E ela decidiu Y ella decidió preparar uma festa de casamento. hacer una fiesta de casamiento. E ela fez todos os preparativos. Hizo todos los Distribuiu preparativos, convites para o casamento. repartió las invitaciones para el Alugou casamiento, um local para a festa. alquiló el lugar para la fiesta, Comprou um vestido de noiva. compró un vestido de novia, Alugou um carro alquiló un auto e fez todo o processo como se ela estivesse casando naquele dia. y hizo todo el proceso como si estuviera casando en aquel día. Só tem um detalhe: Pero hay un detalle, não tinha noivo. no había un novio. Ela fez tudo isso Ella lo hizo todo para dançar com o pai dela. para bailar con su papá. E quando o pai dela vê ela chegando ali vestida de noiva, Y cuando su papá la ve llegando vestida de novia, ele começa a chorar. él empieza a llorar. E ele começa a falar: minha filha, você está linda, você está linda. Y él le dice, hija, estás hermosa, estás hermosa. Você está realizando o sonho do meu coração. Estás realizando el sueño de mi corazón.
Então eles vão para um local Y ellos van allí a un lugar e eles têm a última dança. y ellos tienen el último baile. E eu queria apresentar esse vídeo Y para que quería, vocês pudessem entender. y quería compartirles ese video para que puedan entenderlo. Rachel Rose Wolf is requesting the pleasure. To say 25-year-old Rachel Wolf has a vivid imagination would be an understatement. I hope he likes it. I hope he doesn't get mad. But to say that desperate times call for desperate measures, well, that sums up this story best. Hi, you almost here? The person almost here is Rachel's dad, Dr. James Wolf. He's the one facing desperate times. He's losing his battle with pancreatic cancer and is most afraid of what he'll miss out on. Because I'm saddened over the fact that I won't be there for the events of her life. And that's been difficult on me. So even though she isn't engaged, Rachel has a special invitation. In less than 10 days, the community helped pull off a fake wedding. You almost like just want to run to him with like those arms, you know, and you're like, Daddy! Movie star. A few miles down the road, friends, family, strangers, even patients of the once named Doctor of the Year were waiting. It's really an honor to be in all of your lives, and I'm so thankful that you all came. It's a dream. It's an absolute dream. Hi, honey, you look gorgeous. I love you, Daddy. I love you. I love you, Rachel. Let's go dance, okay? I picked this song out for you. Oh, thanks. She spins and she sways to whatever song plays. Will you spin me? Would you like to be spun right now? Yes. Dance with Cinderella while she's here in my arms. Thank you so much, Daddy, for coming to this. Oh, I wouldn't have missed it. I wouldn't have missed it. He almost did miss it, though. James was in the hospital getting a blood transfusion that morning. He's no longer on chemotherapy, so if he's lucky, his doctors say he may have another 3 months. It was an amazing moment. That said, James is not afraid of dying, and he says he will not miss his girls because he'll always be there. The girls, on the other hand, There's missing. There's lots of missing. Lots of missing. Lots. Algumas pessoas Love you, Dad. Algunas personas comentaram essa reportagem hablaron de ese reportaje e disseram que essa moça era uma pessoa ridícula. y dijeron que esa chica era una ridícula. Mas eu penso Pero yo creo que ela era apaixonada pelo seu pai. que ella estaba apasionada, era apasionada por su padre. E quando uma pessoa ela é apaixonada, Y cuando una persona es apasionada, ela está disposta a ser uma pessoa está dispuesta a ser una persona ridícula para as outras pessoas. ridícula para los demás. Assim foi uma mulher Así fue una mujer chamada Maria. llamada María. Ela era apaixonada por Jesus. Ella era apasionada por Jesús. A irmã dela, Marta, Su hermana Marta uma vez a criticou. un día la criticó. Fala, Jesus, Dijo, eu Jesús, estou fazendo tantas coisas. yo estoy acá haciendo tantas cosas E ela não faz nada. y ella no hace nada. O que ela estava fazendo? ¿Qué está haciendo? Ela estava aos pés de Jesus. Ella estaba a los pies de Jesús. E Jesus disse, ela escolheu a melhor parte. Y Jesús dijo, ella ha elegido la mejor parte. E lá em João 11, Allí en Juan 11 nós vamos ver essa mulher de novo. vemos a esta mujer nuevamente. E todos os momentos que nós vemos Maria, Y en todos los momentos que vemos a María, ela estava jogada aos pés de Jesus. ella estaba a los pies de Jesús. Muitas vezes tratada como uma pessoa ridícula. Muchas veces la trataban como una ridícula, Mas para mim é uma pessoa que é apaixonada por Jesus. pero para mí ella era una persona apasionada por Jesús. Marta chegou para Jesus. Marta dijo a Jesús, Jesus, Jesús, se o Senhor estivesse aqui, si tú estuvieras acá, o meu irmão não teria morrido. mi hermano no se hubiera muerto, no hubiese muerto. E Jesus, ele disse que ele iria ressuscitar Lázaro. Y Jesús había dicho que iba a resucitar a Lázaro. Mas depois ele pede para chamar Maria. Pero después él pide para que llamen a María. E quando chega Maria, Y cuando llega María,
Eu queria que você pudesse ler o versículo 33 de João 11. Está aqui. El versículo 33 de Juan 11. Aquí. Ay, pastor, no veo. Aquí. Ajá. Jesús entonces la vio llorando, y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en su espíritu y se turbó. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Diciéndole: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Este é dos únicos momentos. Ese es uno de los únicos momentos. Há outro momento que Jesus chora. Hay un otro momento en que Jesús llora. Mas o coração de Maria, Pero el corazón de María, coração apaixonado de Maria, el corazón apasionado de María, tocou o coração de Jesus. tocó al corazón de Jesús. E um milagre aconteceu. Y un milagro ocurrió. Marta falou Marta habló, a mesma coisa que Maria. dijo lo mismo que María dijo. Mas Maria falou com o coração apaixonado. Pero María lo dijo con un corazón apasionado. Quantos podem entender? ¿Cuántos lo pueden entender? Sabe, amados, uma das coisas que nós precisamos como filhos Saben, amados, una de las cosas que necesitamos como hijos é termos um coração apaixonado pelo nosso Pai. es tener un corazón apasionado por nuestro Padre. Vamos ficar em pé? Vamos a ponernos de pie. Uma pessoa apaixonada Una persona apasionada por Deus por Dios é uma pessoa notável. es una persona notable. É uma pessoa Es una persona que toca o coração de Jesus que toca el corazón de Jesús e que extrai os aplausos dos céus. y que arranca aplausos del cielo. Eu queria que nós fechássemos os nossos olhos nesse momento. Quería que cerráramos nuestros ojos en ese momento. Gostaria de convidar a equipe de louvor Me gustaría invitar a la equipe de la alabanza, de adoración, e que nós pudéssemos nos derramar na presença do Senhor y que pudiéramos derramarnos en la presencia del Señor. e deixar Ele extrair do nosso coração Y dejar que Él arrancara de nuestro corazón o que há de melhor, lo que hay de mejor en Él. porque o amamos simplesmente. Porque sencillamente lo amamos. Não é porque nós queremos ir para o céu apenas. No es solamente porque queremos ir al cielo. Se Deus não estiver no céu, Si Dios no está en el cielo, o céu não é um lugar el cielo interessante. no es un lugar interesante. O céu só pode ser algo atraente para mim El cielo solo puede traerme a mí se eu puder ver o Senhor, si yo puedo ver al Señor, se eu puder abraçá-lo, si yo puedo abrazarlo, se eu puder tocá-lo, si yo puedo tocarlo, se eu puder sentir o cheiro do Senhor. si yo puedo sentir su aroma. Uma vez o Senhor falou para Moisés: Moisés, vai, Un día eu vou enviar o meu anjo Dios le dijo a Moisés: ve, Moisés, e vocês vão tomar posse da terra prometida. enviaré a mi ángel y ustedes tomarán pose de la tierra. Mas Moisés, ele não estava interessado na terra prometida. Ele era apaixonado por Deus. Pero Moisés no estaba interesado en la tierra prometida porque él era Ele enamorado por dizia: Dios. Deus, mostra-me a tua glória, Senhor. Y él decía: Dios, muéstrame tu gloria, Señor. Não me faça sair deste lugar No me hagas salir de este lugar se a tua presença não for comigo. si tu presencia no va conmigo. Porque tudo que eu preciso é o Senhor. Porque todo lo que necesito es el Señor. Eu não preciso de dinheiro. Yo no necesito dinero. Eu não necessito de um ministério. Yo no necesito un ministerio. Eu preciso de ti, Senhor. Yo te necesito a ti, Señor. Tu és tudo que eu preciso. Tú eres todo lo que yo preciso. A tua graça me basta. Tu gracia me basta. Senhor, leva-nos a este lugar Señor, llévanos a ese lugar de paixão por ti. de pasión por ti. A mesma paixão que o Senhor teve por nós. La misma pasión que tuviste por nosotros. O Senhor não se envergonhou
El Señor no se avergonzó de nós de nosotros quando te colocaram naquela cruz, cuando te pusieron en la cruz, quando cuspiram no teu rosto, cuando escupieron a tu rostro, quando pediram para você descer da cruz. cuando pidieron que bajaras de la cruz. O que te segurou ali na cruz Lo que te retuvo allí en la cruz não foram os pregos nas tuas mãos. no fueron los clavos en tus manos. O Senhor poderia descer, El Señor podría haber bajado de o allí. Senhor poderia clamar aos anjos, El Señor podría clamar a los e ángeles. legiões do Pai viriam para te salvar daquele lugar. Y legiones del Padre vendrían a salvarte de aquel lugar. Mas o que te prendeu àquela situação de vergonha Pero lo que te retuvo en aquella situación de vergüenza foi o amor que o Senhor sentiu por nós. fue el amor que sentiste por nosotros. Ensina-nos a te amar Enséñanos a amarte como o Senhor nos ama. como el Señor nos ama. Dá-nos um coração apaixonado, Senhor. Danos un corazón apasionado, Señor. Ensina-nos a fazer as renúncias necessárias. Enséñanos a hacer las renuncias necesarias. Te amamos mais do que os vícios. Te amamos más que a los vicios. Te amamos mais que o pecado. Te amamos más que al pecado. Te amamos mais do que a nossa própria vida, Senhor. Te amamos más que a nuestra propia vida, Señor. Te entregamos tudo. Te entregamos todo. Queremos te surpreender nessa noite, Pai. Queremos sorprenderte en esa noche, Padre. Esse é teu momento com teu Pai. Ese es tu momento con tu Padre. Esse é teu momento para você falar com Ele. Ese es el momento para que hables con Él. Esse é seu momento para você declarar o teu amor. Ese es tu momento para que declares tu amor. Declarar tuas entregas. Que declares tus entregas. Abrir teu coração Abre tu corazón por completo. por completo